A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Imobiliário, Coordenadoria de Direito Condominial, tem a honra de recebê-los para o webinar O Exercício Ilegal da Advocacia pelas Administradoras de Condomínio, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos o Dr. Rodrigo Carpá, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Olá, agora sim. Obrigado. Boa tarde a todos. Essa é uma sessão da Coordenadoria de Direito Condominial e que aproveitamos para convidar o Dr. Fabrício Klebs para nos passar informações importantíssimas sobre o exercício ilegal da profissão em face às administradoras de condomínio, que tem trazido aí, reverberado muito no mercado. Doutor Fabrício, ele é o conselheiro seccional da OAB São Paulo, presidente estadual do combate ao exercício ilegal da advocacia, e antes de passar a palavra, acabo de ver meu amigo e meu presidente, doutor Rubens Carmo Elias Filho, aqui presente também, nos prestigiando. Então, antes de passar a palavra ao doutor Fabrício, eu vou pedir para o doutor Rubens saudar todos os convidados, todos os presentes e todos os membros da comissão que, nesse momento, passa a estar instalada. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, caríssimos amigos, colegas, advogados e advogadas. É uma grande satisfação receber hoje o Dr. Fabrício Klebs para uma exposição tão importante, um tema que tem sido objeto de muito estudo e muita dedicação ao longo de vários anos, e não faz muito tempo conversamos com o Dr. Fabrício sobre essa questão e até a busca por uma cartilha de orientação das práticas que devem ser adotadas no mercado, diferenciando a atividade da advocacia, a atividade de uma administradora. Muitas vezes existe até uma compreensão do tema, e nada melhor do que ter o Dr. Fabrício para esses esclarecimentos. E por isso parabenizo também ao querido amigo Rodrigo Carpá, que tem abrilhantado o direito condominial há muito, e especialmente à frente da coordenadoria tem feito um trabalho incrível. Então desejo a todos um excelente evento, e estamos aqui para aprender com o Dr. Fabrício Klebs, a quem já passo a palavra. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Agradeço a todos que estão aí nos assistindo pelo prestígio de virem aqui nessa tarde ouvir um pouco do nosso, dividir um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento sobre a prática ilegal de advocacia por meio das administradoras de condomínio especificamente. Bom, inicialmente eu gostaria aqui de cumprimentar o querido amigo Rubens Carmo Elias Filho, nobre presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, Dr. Rodrigo Carpá, que é o coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da Comissão de Direito Imobiliário, que pelo vulto e o volume que a gente tem percebido, Dr. Rodrigo e Dr. Rubens, se me permitem, tenho a impressão que já justificaria que essa coordenadoria fosse alçada a uma comissão, porque realmente eu vejo muitas seccionais que a gente tem conversado aí no Estado e também em subseções, me parece que tem ampliado bastante a atuação dessas comissões a ponto de justificar esse encaminhamento. Gostaria também de agradecer o nosso presidente da OAB estadual, Caio Augusto Silva dos Santos, a quem devemos nossa nomeação a essas comissões, a todos nós aqui, e especialmente no caso da nossa comissão, pela liberdade de atuação que nos autoriza trabalhar da forma que nós entendermos que deva ser encaminhada a comissão.
Não existe, desde o início da gestão na comissão, não tive uma situação de qualquer tipo de ingerência, tanto pelo presidente Caio como por qualquer membro da diretoria ou quem quer que seja da OAB. Então, todos os encaminhamentos que nos são encaminhados e realmente verificados tratar-se de situações onde devem ser instaurados procedimentos, nós temos feito essa instauração em empresas de todos os tipos, de todos os ramos e de todas as dimensões, com absoluta liberdade. Para vocês terem uma ideia, eu vou explicar um pouquinho adiante o procedimento da nossa comissão, e a diretoria só toma conhecimento que existe alguma ação tramitando na comissão quando o Ministério Público já foi oficiado, quando todo o procedimento já foi instaurado, instruído com provas e quando já está preparado, inclusive com parecer do departamento jurídico, para ser votado pelo Conselho Seccional, já a propositura de ações civis públicas quanto às empresas. Então, até então, a diretoria não toma sequer conhecimento dos trâmites, dos procedimentos, e que não são poucos, né? Nós, quando assumimos a comissão, no início de 2019, tinham represados ali para ser dado encaminhamento cerca de 700 procedimentos, e aí nesses 2 anos entraram mais aproximadamente 860 procedimentos. Então, é uma comissão que, embora de atuação discreta, eu estava até conversando aqui antes da gente iniciar, são poucas as oportunidades de se assistir uma palestra, de se explicar sobre o funcionamento da Comissão de Exercício Legal, porque, na verdade, não é uma comissão que passa um ensino jurídico, é uma comissão técnica de defesa da advocacia, né? Então, e hoje a gente tem visto que tem repercutido muito essas comissões, até especialmente aqui no ramo imobiliário, de administradoras de condomínio, tem sido frequente a apresentação de palestras, inclusive em outras seccionais, que eu fui convidado para apresentar essa atuação, para esse trabalho também ser replicado em outros estados. Vamos lá. Eu fui surpreendido há pouco tempo atrás, no início do ano, no final do ano passado, no contexto de pandemia, em uma live, com um advogado que estava explicando como você trabalhar administrativamente em alguns ramos, e esse palestrante mencionou a seguinte frase: não tem problema você trabalhar fora da advocacia, porque a OAB não tem poder de fiscalizar essa atividade. A fiscalização da OAB está restrita às atividades de advogado. Essa falsa sensação de impunidade é um enorme equívoco, tá? É claro que a OAB não tem competência para penalizar, senão advogados e escritórios de advocacia, mas temos absoluta competência tanto para fiscalizar como para combater o exercício ilegal da advocacia quando ele é prestado por empresas que oferecem no portfólio de seus serviços atividades jurídicas, sem que essas empresas sejam 2 pessoas que eu sempre digo que quem pode oferecer serviços de advocacia, serviços jurídicos, ou o advogado ou o escritório de advocacia, tá? Então, uma empresa, prestadores de serviços em geral, operadora de plano de saúde ou de plano odontológico, que oferece aos seus cooperados, aos dentistas, aos médicos, uma assessoria jurídica. Isso é exercício legal da profissão, não pode ser feito isso. Seguradoras que oferecem aos segurados também uma assessoria jurídica, também é um exercício legal, uma contravenção penal. Escritórios de contabilidade, empresas de consultoria, e empresas de consultoria vocês podem considerar de qualquer tamanho, tá? A gente está falando de empresas pequenas ou empresas médias, o tamanho que for a empresa. Se oferece a seus clientes no portfólio das suas atividades a assessoria jurídica, a atuação de advogados, é exercício ilegal da profissão a ser combatido. E aqui, específico no caso que a gente está tratando nessa live, também as administradoras de condomínio, tá? Temos algumas ações, alguns procedimentos em trâmite dentro da nossa comissão. Ultimamente, a gente tem recebido um número ainda maior, talvez por conta dessas lives, acendeu a luz aos advogados e às administradoras que as que oferecem esse serviço é ilegal, e a gente tem recebido algumas denúncias. Então, a gente tem visto um crescimento dos procedimentos voltados para as empresas de administradora de condomínio, tá? Então, a administradora de condomínio, ela não pode oferecer
por exemplo, que ela pode ter advogado, como qualquer empresa, como um hospital tem um advogado, mas o advogado do hospital é voltado para as demandas onde o hospital é parte. E da mesma forma, os advogados de uma empresa que é administradora de condomínio, ele pode ter advogados, pode ter até advogados internos, não necessariamente terceirizados, se o volume justificar. Por quê? Porque o atendimento deles deve ser exclusivo às demandas onde a administradora de condomínio é parte. Tá? Claro, o advogado ele pode elaborar uma minuta de uma ata que aquela empresa ela pode utilizar no seu assessoramento, na sua prestação de serviço, mas ela não pode oferecer a seus clientes assessoria jurídica. Tá? Uma administradora de condomínio, ela não pode, ao ser contratada por um síndico, ao ser contratada por um condomínio, falar que aos condôminos ela oferece serviço de advocacia se houver alguma demanda onde algum dos condôminos seja parte. Tá? Isso eu falo de uma forma bastante clara para não estar nenhuma dúvida. E por que isso? Porque a atividade da advocacia, ela tem o marketing da advocacia ele é restrito. Você não vê um outdoor de escritório de advocacia. A gente tem esse impedimento. Ao passo que as administradoras de condomínio têm absoluta liberdade para fazer uma folha, uma capa de uma revista, ou fazer um outdoor, ou qualquer tipo de publicidade que a advocacia não pode fazer. Então, dessa forma, os advogados que prestam serviço para essas empresas, eles estão fazendo uma captação bastante agressiva de clientes que são direcionados para um grupo, uma equipe de advogados, quando, na verdade, aquilo poderia e deveria estar liberado para que os clientes escolhessem os advogados que bem entendessem. Qual que é a penalidade para quem exerce ilegalmente a advocacia? Então, a gente já definiu aqui, já demonstrou como que isso é feito e como que isso não pode ser feito, mas quem insiste em exercer ilegalmente a advocacia? Quando nós tomamos conhecimento de alguma denúncia, é claro que a gente não dá encaminhamento em qualquer denúncia, tá? A gente faz uma análise, normalmente a denúncia ela é acompanhada ou deve ser acompanhada de alguma prova, de algum indício. Por exemplo, no caso de uma administradora de condomínio, quando nos vem uma denúncia, normalmente vem acompanhada do contrato, ou do link para o site, ou de um print do Facebook, do Instagram daquela empresa, onde se oferece lá uma série de atividades, entre elas a atividade jurídica. Então, a gente tomando conhecimento dessa situação, a primeira atitude dentro da nossa comissão é encaminhar um ofício para a empresa, falando que recebemos uma denúncia de exercício ilegal, explicando da ilegalidade disto, e pedindo que eles expliquem essa situação. Tá? Não é incomum que algumas empresas ofereçam esse serviço sem ter a consciência de que aquilo é ilegal. E muitas vezes, somente o fato da gente oficiar, a empresa toma conhecimento e aí possivelmente faz uma análise da gravidade daquela conduta e da possível repercussão e exclui do seu portfólio essas atividades e já se resolve o problema de imediato. É bastante comum isso também, e quando isso acontece, a gente arquiva o procedimento. Se a gente verifica que realmente não está sendo mais oferecido, não está sendo executada aquela atividade de advocacia pelas empresas, extingue-se ali e nós determinamos o arquivamento dos procedimentos. Tá? Se acontece o contrário, ou a gente não recebe a resposta, ou recebe a resposta que a gente faz isso mesmo e vamos continuar fazendo porque não entendemos ser ilegal, aí são tomadas duas providências. Primeira providência, nós continuamos a instrução do processo com mais documentos, com mais algo que for relevante, e oficiamos ao Ministério Público. Tá? Então, isso é encaminhado ao Ministério Público, onde é instaurado um inquérito criminal para apuração da conduta de contravenção penal por aquelas empresas. Tá? E, evidentemente, pelos seus sócios. Tá? Então, a partir do momento que a gente encaminha para o Ministério Público, é Ministério Público. Tá? A gente não tem mais atuação, a gente até é ouvido como testemunha, como quem foi o representante que encaminhou aquilo, então, vez por outra, ou eu, ou alguém da comissão, até presta depoimento para explicar como que é
juridicamente essa questão, a questão da atuação, por que aquilo ali entendemos ser um caso de exercício ilegal, e transcorre esse procedimento, e hoje a pena ainda é branda, por ser uma contravenção penal, é uma pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa. Tá? Existe até um projeto de criminalização do exercício ilegal da advocacia, tal como o exercício ilegal da medicina é crime, mas que também o exercício da advocacia seja. Ainda está em votação, por conta da pandemia, parece que deu uma patinada esse projeto, mas nós temos uma frente aí junto ao Poder Legislativo muito forte para a aprovação desse projeto de lei. Tá? Então, quem contrata empresas, administradores de condomínio, que oferecem em seu portfólio serviços jurídicos ou que prestam serviços jurídicos aos seus clientes, tenham a consciência que você está contratando um contraventor penal. Joia? As pessoas das empresas também, aí já é um caso um pouco mais grave, quando não são advogados e se apresentam como advogados ou sugerem ser advogados, oferecendo serviço jurídico como advogados fossem, aí agrava um pouco, porque daí já é a falsidade ideológica, já é um crime mais grave do que a singela contravenção penal do exercício ilegal. Tá? Então, isso é uma repercussão que tem na esfera criminal. A outra repercussão, a gente encaminha também o procedimento. Dentro da comissão, temos relatores que dão pareceres, fazem uma análise, são advogados também, né, evidentemente, os membros da comissão, dão pareceres sobre aquela situação, determinam diligências, ofícios, enfim, e, ao final, devidamente instruído esse procedimento, ele é encaminhado ao departamento jurídico da OAB para também elaborar um parecer, e esse parecer retorna para nós, para a presidência, e é encaminhado, então, para a diretoria estadual, quando esse parecer é positivo para a propositura da ação civil pública, e então é feita essa propositura dessa ação. Tá? Isso é submetido ao crivo do conselho, e de todos os encaminhamentos que nós fizemos para a diretoria e para o conselho, 100% das ações foram aprovadas e ou já foram propostas ou estão na iminência de serem propostas. Inclusive, na última sessão do conselho, nós aprovamos a propositura de 10 ações civis públicas, né? Não exclusivamente referente à atividade de administração de condomínio, mas as atividades mais como esses exemplos que eu dei no início da minha explicação. A ação civil pública, ela tem, os pedidos dela são o seguinte: primeiro, a gente pede liminar que seja determinado que imediatamente cesse aquela atividade pelas empresas, tá? Se a empresa presta exclusivamente serviços jurídicos, como, por exemplo, uma empresa que capta clientes para propositura de demandas contra empresas aéreas, tá? Então, agora, inclusive, durante a pandemia, tem sido muito frequente. É uma empresa que ela é criada exclusivamente para o exercício da advocacia, então, cessa a atividade da empresa, tá? No caso das administradoras de condomínio, especificamente, no sentido só de que ela seja impedida ou que seja paralisado naquela empresa, por ordem judicial, o exercício ilegal exclusivo da atividade de advocacia. Tá? Isso daí, claro que também, ao final, é um pedido que que no mérito da ação também, que seja mantido aquela tutela antecipada, que normalmente ela tem sido deferida, e também é feito um pedido por danos morais coletivos, tá? Porque o dano ele decorre de um ato ilícito. Se você está oferecendo um serviço que é ilegal, você está cometendo um ato ilícito. Isso gera um dano tanto à coletividade, tá? Então as pessoas estão contratando advogados de uma forma ilegal, sem aquela pessoalidade, sem aquela escolha que leva uma pessoa a ter uma confiança e optar por um ou por outro advogado. Então já vem um advogado que ela não sabe quem é. Se acontece alguma coisa, ela muitas vezes não tem nem com quem ela tratar esses assuntos. Então, a coletividade e também esse dano à própria advocacia, que é um grande prejudicado também ao lado dos próprios jurisdicionados, porque tem, de uma forma ilegal, retirado do mercado uma parcela do trabalho que poderia estar sendo dividido em toda a advocacia de determinadas regiões. Tá? Um outro aspecto também interessante, que daí já não é tanto da nossa comissão,
Mas quando a gente verifica que da atividade a gente consegue reconhecer quem são os advogados que prestam aquele serviço, ou que as empresas que exercem legalmente a advocacia têm advogados em seu quadro societário, eu também faço um encaminhamento ao Tribunal de Ética para apurar a conduta desses advogados, tá? Então, eles respondem, em tese, especialmente os advogados que prestam um serviço, que não são os donos da empresa, normalmente eles respondem por captação, que é uma pena branda, uma pena de censura, que inclusive, se for primária, é convertida em advertência em ofício reservado, então uma pena bastante branda, e na verdade a OAB tem a sensibilidade de entender que esses advogados que prestam serviços a grandes empresas ou a grandes escritórios, ainda que aquelas ações são advindas de alguma forma de captação, eles, de certa forma, eles não são beneficiados de uma forma tão grande com esse sistema de trabalho. Eles são, muitas vezes, até pode ser considerado usados para aquilo. São advogados, muitas vezes, mal remunerados e que sofreu uma pena por uma captação, que o mercado de trabalho, a gente sabe como está difícil, foi uma opção que ele teve para trabalhar e aí sofrer uma penalidade. Imagina quando entra esse tipo de ação, é um volume muito grande de ações que a gente levanta das empresas. Então, o advogado pode correr o risco de ser excluído se não tiver essa sensibilidade por parte da OAB. Então, não é tão rígida quanto a esses advogados. Diferente dos advogados que participam, que são sócios e que realmente têm um retorno financeiro muito alto com essa atividade, tendo consciência, ainda conscientes da ilegalidade, tá? Por quê? Porque nessa situação incide o artigo 5º do Código de Ética da OAB, que ele dispõe que a advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Então, é considerado que a atividade desta forma é uma atividade mercantil. E aí, a infração ética não é mais a captação do inciso 3 do artigo 34 do Estatuto. Aí passa a caracterizar a infração do inciso 25 do artigo 34, que é manter conduta incompatível com a advocacia. Então, vamos lá, acabei de dizer que o artigo 5º menciona que a mercantilização é incompatível com a advocacia. E manter conduta incompatível está previsto no inciso 25 do artigo 34 como infração ética, só que já não é uma infração branda punível com censura. Aí já é punível com suspensão, que ela pode ser de 30 dias a 12 meses, e multa, tá? Então, o advogado nessa situação, ele possivelmente tem um risco muito grande de sofrer uma suspensão, e 3 suspensões que o advogado vir a sofrer nas suas atividades, ele é aberto um procedimento de exclusão e ele pode ser excluído dos quadros da OAB, vai ter que procurar outra profissão se isso ocorrer nessas situações. Uma situação relevante também, o advogado que é proprietário da empresa, que exerce legalmente a advocacia, embora ele seja advogado, ele pode responder por exercício ilegal, porque ele responde como proprietário da empresa. Então, ainda assim, ainda sendo advogado, ele responde por ser dono de uma empresa que exerce legalmente a advocacia. Então, ele vai responder o procedimento criminal, ele vai ser sujeito passivo na ação civil pública e é possível que ele ainda sofra uma penalidade ética no Tribunal de Ética da OAB. Dr. Rubens, Dr. Rodrigo, são esses os poucos, um geral aí de como que é tocada essa comissão, como que é a nossa visão sobre essas questões, e me coloco à disposição de vossas excelências e de quem mais estiver aí participando para as perguntas que vocês entenderem pertinentes. Muito obrigado e muito obrigado a todos mais uma vez pelo prestígio. Isso, muito obrigado pelas palavras. Acho que a gente tem mais um tempinho, eu sei que o senhor tem uma agenda também muito corrida. Gostaríamos de aproveitá-lo aqui para debatermos alguns pontos. Na verdade, essa é uma palestra dentro de uma sessão da comissão, então seria interessante a gente tocar em alguns pontos. O que me chama a atenção, já vou passar a palavra para o Rubens, sei que ele tem também importantes considerações sobre o tema, ele tem escrito sobre o tema, e nós, advogados condominiais, condominialistas, como gostam de chamar, estamos muitas vezes sendo consultados
sobre essa demanda, esse tipo de atuação, e principalmente por compormos a comissão. Então, essas elucidações são primordiais para que o exercício da advocacia seja preservado, para que a administradora, e com certeza grande parte das empresas, são empresas de boa-fé, como o senhor muito bem colocou, que desconhecem situações de irregularidade, e quanto mais pontos nós conseguimos abordar, quanto mais situações pudermos elucidar, com certeza isso vai auxiliar no dia a dia. Uma primeira pergunta e uma colocação, e que me demorei também para conseguir visualizar essa situação, é a diferença da captação ilegal realizada pelo advogado, a facilitação dentro da administradora, que daí compete ao Tribunal de Ética e Julgamento, ao Tribunal Deontológico número 1, e versus o exercício ilegal da profissão, que da comissão, responsabilidade da comissão do exercício ilegal. Então, essa distinção, para mim, ela tem que ficar muito clara, porque, às vezes, parece a mesma coisa, mas não é. Então, eu queria que o senhor comentasse em cima de um exemplo que eu gosto de dar. Por exemplo, não o advogado dentro da administradora fazendo cobrança, esse está captando, e sim a administradora realizando cobrança de cota condominial em atraso, cobrando honorários advocatícios. Estaríamos diante do exercício ilegal ou de um caso de ética? Olha, eu penso que, nesse caso, seria uma situação de exercício ilegal da advocacia. A gente está falando de cobrança judicial, tá? Isso é feito através de advogados. E o credor não é a administradora de condomínio, tá? Essas ações, elas não são propostas pela administradora de condomínio como parte, que daí não teria problema algum o advogado estar representando o seu cliente. Mas quem é o sujeito, o credor nessas demandas, é o condomínio. E ele, o advogado da administradora, não pode prestar serviço para o condomínio. Ele pode prestar nem para o condomínio, nem para os condôminos. Ele tem que prestar para a administradora. Então, nesse exemplo que você me deu especificamente, sem sombra de dúvidas, é exercício ilegal da advocacia, porque o advogado não pode prestar serviços para o condomínio que é cliente da administradora a qual ele é vinculado. E algumas administradoras, doutor Fabrício, elas têm a prática de realizar cobranças extrajudiciais no bojo do seu trabalho, entendendo que não é algo restrito à advocacia, a cobrança extrajudicial. Queria as suas ponderações quanto a esse tema. A cobrança extrajudicial, Rodrigo, aí já é uma situação que ela talvez fuja um pouco, até porque existem empresas de cobrança, e elas não são necessariamente um escritório de advocacia, elas não podem ser, inclusive, mas a cobrança administrativamente, eu particularmente não vejo como um exercício ilegal da advocacia, porque ela é permitida ser feita por quem não é advogado, tá? Se fosse algo exclusivo, uma prestação de serviço exclusiva da advocacia, sim, mas a simples cobrança de um débito de forma administrativa, me parece não ser caso de caracterização de exercício. Agora, se precisar judicializar, aí o condomínio precisa contratar um escritório de advocacia livremente, não vinculado ao administrador de condomínio, para fazer a cobrança judicial desses valores. Na verdade, me parece que também não é um serviço que a administradora presta para o condomínio de cobrança, né? Não sendo judicial, se ficar restrito a isso, me parece que não. Mas eu vejo com dificuldade a administradora prestar o serviço somente de cobrança, e, em caso de inadimplência, ela devolve para o condomínio para prosseguir. Eu acho que, se passar para esse segundo ponto, aí passa para a ilegalidade, sim. Eu entendo que havia ilegalidade, por isso que eu queria entender a posição do doutor. Me parece que, se for só administrativo exclusivamente, como é permitido que isso seja feito, como eu repito, por empresas de cobrança, que não escritório de advocacia, me parece se for restrito a isso, não. Mas também que o condomínio que se vale de cobrar seus condomínios que tem esse problema, a ponto de precisar entrar com cobranças dos condôminos e eventualmente judicializar,
já passaria isso direto para o departamento jurídico que ele contratar, que já faria a cobrança, inclusive administrativa. Talvez ficaria sem sentido. Mas, respondendo especificamente à pergunta, tenho a impressão que o fato de cobrar administrativamente não se enquadraria como exercício ilegal. Vou perguntar para o doutor Rubens se ele tem alguma consideração, mas antes disso, perguntar para você que está nos assistindo agora, para que possa mandar sua pergunta embaixo pelo Q&A, para que o doutor Fabrício possa responder. Doutor Rubens, considerações, perguntas para o doutor Fabrício? Eu queria primeiro realmente parabenizar o doutor Fabrício pela brilhante exposição, mas brilhante no sentido até mesmo da clareza, da objetividade, e trazendo também um tema que é tão polêmico, com muita neutralidade, de uma maneira muito boa, efetivamente. Isso é importante, né? A gente colocar cada caixinha no seu devido local, né? Ou seja, conseguir identificar o que é uma ilicitude, o que não é ilícito, e o caráter da orientação que foi extremamente relevante. Quando presidi a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínio de São Paulo, a ABIC, que é uma entidade muito tradicional, uma entidade com mais de 45 anos, ela tinha um contrato, doutor Fabrício, que ele tinha uma falha oriunda da própria história das administradoras. A grande maioria das administradoras, elas nasceram de escritório de advocacia. Eu dou exemplo do meu pai era advogado da colônia árabe, e aí procuravam meu pai, viu um inventário, não, mas tem esses prédios, você me ajuda a administrar. Eu começava aqui, começa a administrar, montou a administradora. Então, a administradora não era de condomínios, era de locações, mas passava a ter essa atividade. E aí, muitos escritórios nasceram dessa maneira. E aí, o que eu percebi lá em 2009, quando eu assumi a presidência da ABIC, é que os contratos previam efetivamente uma cláusula de assessoria jurídica. E por besteira, porque não fazia sentido nenhum efetivamente ter essa cláusula, e deveria, se fosse o caso, olha, se tem um escritório de advocacia, tem um outro escritório separado, então não há por que misturar esse assunto, uma coisa não se vincula à outra, efetivamente, a advocacia depende de confiança. E, à época, uma sugestão que foi colocada, porque tem muitas administradoras que são grandes, efetivamente, com 2.000 condomínios, e essas administradoras têm tudo muito automatizado. E, por exemplo, quando chega a inadimplência, ela comunica o condomínio pode optar por seu advogado, por exemplo, mais da metade dos condomínios são o advogado é o Rodrigo Carpá. Metade deles já vai para o Rodrigo Carpá, que é o advogado dos condomínios. Então, isso facilita a vida ali porque já tem o contrato com a advocacia Rodrigo Carpá, que é quem assessora aquele condomínio, e pronto, está resolvido. A outra metade, eu não sei o que fazer com isso. Bom, o senhor não tem um advogado da sua confiança? O senhor quer que a gente ajude? E muitas vezes o síndico, mas você tem algum advogado para indicar? Administradora, eu mesmo sou consultado muitas vezes, olha, você tem algum advogado para indicar? Aí pedem propostas, e pedem 3 propostas de escritórios. Da mesma maneira que fazem com seguro e tantos outros serviços. E muitas vezes isso gera uma impressão também de que seria uma captação de clientela. Essa questão, doutor Fabrício, de administradora contribuir com o síndico o que é isso? Apresentação de propostas de advogados. Ela se encaixa onde? Dentro do trabalho normal? Ou a administradora deveria fazer ali um alerta para o condomínio? Porque ela só faz isso como um apoio. Ela não tem... Apenas porque faz parte da atividade, ela fazer orçamento, esse é o termo, orçamento de engenheiro, orçamento de advogado, de seguro e etc. Como que o senhor vê essa questão, doutor Fabrício? Rubens, primeiro, obrigado pelos elogios. Na verdade, essa palestra que a gente... É quase um bate-papo.
a gente faz ela, até estava conversando aqui com o Rodrigo no início, ela não é tão técnica juridicamente assim, ela é muito prática, porque ela não é assistida só por advogados, ela é assistida por síndicos e assistida por administradores, então é interessante levar uma linguagem popular. Realmente tem, é um ramo de advocatícia muito importante. Tem muitos escritórios grandes voltados exclusivamente para a administração de condomínio, extremamente competentes. Tá? Eu não vejo como um exercício ilegal uma administradora sugerir um outro escritório ou outro advogado. Tá? Uma sugestão não onerosa. Tá? Você é uma grande administradora e a gente está com... Eu sou uma incorporadora nova, estamos aqui criando condomínios e queremos contratar alguma banca. Você tem alguém que você tem conhecimento, que atua especificamente nessa área, eu desconheço, não tem problema você sugerir. Falar, tem o escritório tal, o escritório tal, o escritório tal. Eu acho perigoso, tá? Sempre ser o mesmo escritório que presta sempre para aquela administradora. Eu acho interessante ter 2 ou 3 ou 4 escritórios aí que você gerem, o cliente escolhe, entendeu? Essa questão de orçamento, vocês não... Rubens, você tem uma grande... a vida inteira trabalhou com uma grande administradora. Tenho certeza que você jamais contratou o mais barato, né? Advogado, eu comparo sempre com médico. Você não contrata quem é barato, você contrata quem é bom no serviço que está prestando. Então, tem essa questão da pessoalidade, tá? Mas, assim, indicar um escritório que tenha alguns escritórios, claro que não são tantos assim, mas 3 ou 4 trabalham com frequência e tem uma sintonia de trabalho, já trabalham juntos, já tem facilidade de contato, de acesso, eu não vejo isso como um problema. Tá? Qual é o problema? É você exercer a atividade e você oferecer a atividade. Você indicar alguém que, pelo conhecimento e pela sua experiência, você também não vai chegar para o seu cliente e falar, não, eu sei, mas eu não posso te falar. Não faz sentido. Tá? O que seria hipocrisia, porque ele vai fazer e... Exatamente. O que não pode é você fazer parceria com o escritório e você ter uma administradora em uma porta e na porta da frente ter um escritório que é seu também e todos os seus clientes serem todos clientes do seu escritório de advocacia. Isso é captação. Agora, você sugerir, indicar, tem esses dois, como um engenheiro, como um arquiteto, sugere 3, 4 construtores e a pessoa contrata quem ele achar melhor. Isso exclusivamente, quando não é oneroso, quando não é objeto de uma parceria e quando também não é sempre a mesma, só indica aquele advogado, aí eu não vejo como exercer, eu particularmente entendo não ser caso de exercício legal da advocacia pela administradora. Joia? Obrigado. Perfeito, acho que está... algumas questões importantes, o Rubens levantou a questão dos contratos e acho que cabe depois, Rubens, a nossa comissão, a nossa coordenadoria, soltar também uma nota de orientação, porque nós ainda encontramos em contratos de administradoras e também em publicidade esse tipo de situação onde os serviços jurídicos passam a estar incluídos. Eu, como presto assessoria exclusivamente a condomínios, grande parte do meu trabalho, nós recebemos inúmeros contratos de administradoras pequenas, grandes ainda, com tal prática para ter um diferencial na advocacia. Então, esse tipo de administração, esse tipo de postura é ilegal e irregular, e pior, o doutor Fabrício colocou muito bem, e vou usar uma palavra talvez um pouco mais forte, muitos advogados são vítimas dessas situações, porque eles estão à mercê de administradoras que, inclusive, ficam com parte dos honorários advocatícios. Isso, para mim, não sei nem o nome do tipo penal, mas com certeza talvez uma apropriação indébita. Eu ia dizer isso. Ou um próprio estelionato, sei lá, porque é importante o advogado que muitas vezes é contratado por um módico salário, em contrapartida, a administradora presta o serviço de forma irregular e repassa um salário
para o advogado. O advogado ele tem direito aos honorários advocatícios e aquela administradora não pode ter um advogado para que use de forma inadvertida para o exercício ilegal e irregular na profissão. E o Código de Ética prevê expressamente que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado. Então, se a administradora, além de tudo que faz, a sucumbência e não repassa ao advogado, me parece ser caso realmente de apropriação indébita, né? Infelizmente, é uma prática muito comum país afora. Nós estamos aqui em São Paulo, mas ido para outras praças e quanto mais a gente vai caminhando, a advocacia, não só a advocacia, mas como a prática do direito condominial, ele evoluiu muito em São Paulo, Rio, Salvador, Minas, Brasília, mas em muitas localidades ele ainda passa até aquelas práticas do passado, né, Rubens, da administradora do seu pai, da administradora do meu pai. A gente encontra administradoras que fecham os balancetes na mão, na unha, como chamava. Eu já recebi uma pasta para sugerir como fazer auditoria e não tinha qualquer tipo de amarração contábil. Então, se não tem o que entra e o que sai, você não consegue sequer auditar. Então, nesse caso, o papel tanto da advocacia quanto de órgãos de fiscalização, de síndicos, administradores, associações são essenciais. A BIC também tem um papel, como bem colocou o Rubens, muito importante para tentar buscar uma profissionalização cada vez maior. Uma coisa importante, Rodrigo, nisso que você está colocando, que acontece irregularidades por aí, a OAB ela não tem órgão de investigação. Então, se não chegar uma denúncia para a OAB, eu, às vezes, quando eu tomo conhecimento, nós também instauramos de ofício o procedimento. Aliás, em seguida eu já vou falar como é simples instaurar um procedimento. Mas é muito importante que eles nos façam esse encaminhamento. Não adianta a gente ver irregularidade, a gente vê captação, a gente vê oferecimento de serviço ilegal de advocacia e ficar resmungando e dizendo que a OAB não faz nada se a gente está sentado ali na nossa mesa inertes, tá? Então, é importante que seja feito esse encaminhamento. Isso é feito de uma forma muito simples, tá? O que eu peço só é que nos tragam pelo menos um indício daquele cometimento de exercício ilegal. Entram no site da OAB São Paulo, oabsp.org.br, clicam em comissões, o exercício ilegal vai ter um e-mail do Fale Conosco, eu não lembro exatamente qual é o termo. Clica nesse e-mail que vai para a Secretaria das Comissões. Faça ali a denúncia, junte os documentos e encaminhe através desse e-mail. Tá? Isso vai chegar na nossa comissão e todos os procedimentos que têm qualquer indício de exercício legal são instaurados e tramitam da forma que eu já expliquei anteriormente. Esses encaminhamentos podem ser feitos direto em qualquer OAB, em qualquer subseção do Estado de São Paulo também, vocês façam a denúncia. Quem tiver meu contato, manda para mim. Quando eu recebo 3, 4, 5 denúncias por semana, eu mando por WhatsApp para a comissão, eu tenho o WhatsApp da comissão, eu mando um print do site, eu mando o site, mando o documento que eu recebi, já instauro um procedimento e a própria secretaria já instrui com uma série de documentos que são relevantes, CNPJ, cartão de CNPJ, contrato social, o contrato registrado na junta comercial, quando é o caso. Então, é muito, muito simples ser instaurado. Então, o que eu peço a todos que estão assistindo aqui, nós estamos 108 pessoas, 114 participantes nesse momento, façam as denúncias, não fiquem parados, porque aquilo é uma atividade ilegal e todos aqui estão assistindo para aprender como regularizar a situação ou aprender o que deve e o que não deve ser feito. E o que não deve ser feito, nos encaminhe e nós tomamos os procedimentos que são pertinentes. Excelente. Apenas mais um comentário adicional importante. Tenho recebido muitos colegas que ainda têm muita dúvida. Olha, o que eu posso, o que eu não posso. Então, é justamente esse tipo de trabalho que a comissão tem feito. Eu tenho conversado com o Rubens. Logicamente que casos excepcionais e reincidentes serão denunciados, mas o nosso comprometimento é orientar o mercado que ainda carece de informação. Até nós, até quando eu fui me aprofundar um pouco, tive algumas dúvidas, o que era do TED, o que era
do exercício legal, nós estamos elaborando aí um parecer, foi encaminhado também para o doutor Fabrício, enfim, fizemos um banner de campanha, então nosso objetivo é orientar para que o advogado, o dono da administradora, fique sempre muito alinhado e saiba aonde ele pode ir, porque muitas vezes o escritório ele não sabe o que ele não pode fazer, nós orientamos, ele corrige e nós não buscamos aí qualquer tipo de situação. O importante é que a sociedade como um todo ganhe, que o advogado possa exercer livremente a sua profissão, o administrador possa administrar, o advogado possa advogar e a sociedade possa caminhar com ganho para o cliente final, o síndico, o morador. Doutor Rubens? Acho que é perfeito. Ah, não, desculpa, eu apertei errado aqui, não era... Eu também aperto. Não era nada, foi sem querer. Não, achei que você queria que eu complementasse, mas é exatamente isso. Agora eu não sei baixar essa mãozinha aqui, não. Não tem, já saiu. Ah, então tá bom. Não, mas acho que está certíssimo, né? A gente tem aqui dois pontos que são fundamentais. Um é concorrência desleal, que acho que é um dever da ordem como órgão de fiscalização, controle da advocacia e seleção, fins da ordem. Ela deve realizar e tem feito um trabalho incrível, capitaneado pelo doutor Fabrício. Esse é um outro ponto. O outro é que o advogado exerce uma atividade técnica. E como atividade técnica, em benefício da sociedade, como você bem colocou, tem certas atividades que são exclusivas dele. Então, não cabe outro fazê-lo sem que seja o advogado, porque não alcançará o melhor resultado, que é exatamente a essencialidade da atividade de advocacia, no justo, no equilíbrio, como atividade essencial de justiça, né? Então, acho que é isso. Acho que dessa maneira a gente consegue orientar bem. É nosso dever de casa também, Rodrigo, conosco, como conversamos, fazer um circular, ainda que não tenhamos conseguido evoluir como gostaríamos que o doutor Fabrício, por culpa nossa, não doutor Fabrício, por culpa nossa, não conseguimos evoluir ainda numa cartilha nessa linha. Também tudo é desculpa da pandemia, mas também a pandemia nos colocou isso um pouco mais para frente, nós foram várias outras demandas por conta disso, mas acho que uma circular, pelo menos, acho que é bem importante que a gente o faça, né, Rodrigo, formalizando essa nossa posição também, que acho que ajuda a solidificar, consolidar esse entendimento. E, mais uma vez, parabenizar a iniciativa e agradecer ao doutor Fabrício pela excelente exposição e pelo ensinamento de hoje. Agradecer também ao doutor Fabrício e pela receptividade e já convidar, a gente já tem conversado sobre essa intersecção com a comissão para que a gente possa soltar essa circular e outros materiais elucidativos. Agradecer a sua disponibilidade, agradecer em nome da OAB a todos que participaram, ao doutor Caio Augusto dos Santos, presidente da OAB, ao vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, que tem sempre, não tem medido esforços para que possamos exercer livremente a atividade da advocacia e esperamos representá-la à altura. Doutor Fabrício, quer fazer suas considerações finais? Rodrigo, eu vi que tem algumas questões aqui no QIA. Pode responder, vamos lá. Eu dei uma lida nelas aqui. A primeira, do Elias Badu, fala que é comum que o cliente, locador ou condomínio da imobiliária, outorgue procuração imobiliária, dando poderes para representar, contratando o advogado numa clara captação. Enfim, já é uma pergunta junto com a resposta. É exercício legal, é captação, não pode isso. Você não pode passar uma procuração para a imobiliária administrar o seu imóvel. Inclusive, dessas 10 ações civis públicas que eu falei que nós entramos no mês na penúltima sessão do Conselho, uma, com certeza, talvez 2 ações são contra imobiliários que são serviços jurídicos. Segunda questão, Clarissa Ferreira, falando da administradora, falou que ficou claro que demandas que o advogado só pode atuar em demandas que envolvam a administradora. E ela perguntou do setor de análise de contratos da administradora. Vou dar exemplo, ou seja,
contratos que o condomínio realiza com prestadores de serviços, empresas de gás, elevadores, etc. Se o advogado da administradora pode fazer isso, e se isso também é exercício legal, uma excelente pergunta, tá? Eu vou responder ela fundamentada. Artigo 1º do Estatuto da Advocacia refere o seguinte: são atividades privativas da advocacia. Primeiro, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário ou juizados especiais, então, contencioso, então, ações judiciais exclusivas da advocacia, e o inciso 2, que é a resposta para a pergunta da Clarissa. Também são atividades privativas da advocacia as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, respondendo à pergunta, quem deve fazer essa análise são os advogados do condomínio, contratado pelo condomínio. A administradora não pode prestar serviço da advocacia, ainda que de assessoria para o condomínio. Ela pode analisar os contratos onde a administradora é uma das signatárias, é parte no contrato. Os contratos do condomínio com terceiros, prestadores de serviço, não pode ser um serviço prestado pela administradora também, porque também caracteriza exercício legal da profissão de advocacia. O final, Antônio Carlos Duarte menciona, pergunta o que é necessário para fazer a denúncia, basta propaganda irregular. Como eu disse, preferencialmente, algum indício de prova. Muitas vezes o próprio site menciona, ou um contrato da administradora, qualquer indício de prova que tiver nos incluir, porque, como eu disse, a gente não tem, infelizmente, atividade de investigação no OAB. Não adianta você fazer uma denúncia que a gente vai investigar, a gente não tem material, não tem pessoas para fazer esse tipo de atividade. Então, a gente até complementa alguma documentação aqui ou acolá, mas a gente precisa que pelo menos algum indício tenha para a gente dar um início de encaminhamento e abertura deste procedimento. Bom, respondidas as perguntas, eu queria imensamente, Dr. Rodrigo, Dr. Rubens, me coloco à disposição, como já havia me colocado numa conversa particular, para participar de qualquer encaminhamento desse parecer, ou o que for necessário que esteja a nosso alcance, fazer essa ajuda, tá? E em outras reuniões, surgirem novas questões, novas dúvidas, estarei sempre à disposição. Estou aqui, sou um servo de vocês todos, todo mundo também que está aqui, eu agradeço muito, e espero que de alguma forma tenha auxiliado a vocês aí, e a gente não quer fechar a empresa, a gente não quer fechar a atividade, a gente só quer que as atividades sejam feitas de uma forma regulamentada e cada um no seu quadrado, tá? A administradora de condomínio, de forma muito competente, administre seus condomínios e deixe que a advocacia exerça sua profissão livremente. Então é isso, muito obrigado a todos, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado. Então, nós encerramos hoje os trabalhos também da comissão, que teve como foco o exercício legal da advocacia. Essa apresentação vai ficar disponível no canal do OAB no YouTube, então você que está assistindo, depois não deixe de compartilhar para que outros colegas possam ter também acesso a esse conteúdo. Doutor Rubens, muito obrigado, é sempre um prazer imenso revê-lo. Doutor Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que o senhor está correndo e tem outro compromisso na sequência. Tá bom? É isso aí. Um forte abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde a todos.